Se antigamente a cartografia era uma linguagem específica da geografia, hoje temos acesso a ela, por exemplo, por meio de manchetes nos jornais e telejornais, que apontam os fenômenos presentes no nosso cotidiano, na indicação dos mapas rodoviários, contendo orientações que auxiliam os motoristas e chegarem a seu destino. E dentro da nossa cidade, no GPS que utilizamos para que se torne mais fácil percorrer caminhos que nos levem ao local desejado. O homem, desde os tempos mais antigos, já fazia desenhos para representar o espaço em que vivia, rabiscava trajetos, caminhos e até mesmo calendários, usando referências que o ajudassem em sua vida cotidiana, antes mesmo de saber escrever. Os mapas mais antigos que se conhecem eram feitos de pequenas placas de barro cozido, que cabiam na palma da mão. Representavam vales, rios, montanhas e cidades. Os caminhos eram desenhados com linhas. Olá, queridos alunos do 5º ano, tudo bem com vocês? Vocês devem ter estranhado hoje, né? Eu iniciar essa aula de maneira diferente, fazendo essa introdução com essa leitura, tá? Mas estamos aqui de volta, tá bom? Para eu explicar o conteúdo para vocês. Então, gente, estamos chegando no segundo bimestre aí, né? Vamos estudar novos conteúdos, não é isso? Então, primeiro, estudamos a origem do universo, né? Estudamos aí os planetas, os movimentos da Terra, estudamos aí as camadas, né? Aquelas camadas que são tão importantes para a nossa sobrevivência aqui na biosfera, né? Então, já sabemos onde estamos localizados, tá? Mas agora, no segundo bimestre, né, nós vamos saber nos orientar, né? Como deu inicialmente esse processo de orientação nesse espaço, né, que a gente já estudou, tá? Então, agora nós vamos saber onde nós estamos localizados, tá bom? Esse é o conteúdo do segundo bimestre de vocês, do segundo módulo, tá ok? Vamos lá? Então, neste bimestre, né, vamos entrar falando da área da cartografia, né? Que é uma área da geografia também muito importante, tá? A cartografia, o que é a cartografia, gente? É a arte ou a ciência, tá? De saber fazer mapas, elaborar mapas, tá? Então, é uma ciência que possibilita utilizar os mapas como instrumentos, né, para a compreensão do mundo. Através da leitura e interpretação dos mapas, tá? Podemos nos orientar e também localizar qualquer lugar na superfície terrestre. Os mapas, além da localização e orientação, podem nos fornecer importantes informações sobre as paisagens terrestres, como a distribuição do relevo, como a distribuição da vegetação, da hidrografia e sobre aspectos, tá, da população, da economia e das relações entre o homem e o meio. Os mapas possibilitam ainda o registro de áreas ocupadas pelas diferentes sociedades e dos momentos em que isso aconteceu. Então, esse textinho aí está na página inicial do conteúdo de vocês, tá? Vai ter hora que eu vou me aproximar da câmera, porque eu estou ainda sem o meu material impresso, sem o livro, então eu estou utilizando do notebook, tá bom? Então, tem horas que eu vou me movimentar mais à frente, tá? Então, esse texto inicial falando do que é a cartografia está aí na página 3, tá bom? Então, gente, cartografia, tá? A arte de fazer mapas. É por isso que hoje eu trouxe aqui ao fundo esse mapa tão belo, né? Tão cheio, tão bonito esteticamente, tá bom? Por quê? Porque ele vai nos trazer informações
e eu vou ter que repassar algumas informações sobre os mapas, né, para vocês, tá? Então, gente, os mapas eles vão nos permitir observar o mundo, tá? O mundo ou parte dele ou de uma determinada área, tá? Então, nós temos que saber que nem sempre os mapas eles eram, né, dessa forma que nós estamos vendo, né? Nem sempre os mapas tiveram essa coloração bonita, né, chamativa. Nem sempre os mapas eles tiveram seus elementos. Lembram? Vocês vão ter que, ao longo desses conteúdos aqui também, vão aprender sobre os elementos do mapa. E eu vou falar logo deles, tá? Para vocês ficarem por dentro de como fazer uma leitura de um mapa. Primeiro, né? Temos o título de um mapa, temos a legenda, temos a legenda. O título ele vai informar o tema do mapa, do que o mapa está falando. Nesse aqui a gente diz Brasil, climas, né? É importante lembrar que eu trouxe esse mapa só apenas como exemplos, tá? Mas a gente tem diversos mapas, tá ok? Então, gente, nem sempre os mapas eles vinham com esses elementos. O título, né, que fala sobre o tema do mapa. A legenda, né, que vai nos dizer o que cada cor no mapa representa. Vamos procurar a legenda aqui. Tá aqui, ó, nesse mapa, tá me dizendo o que é que cada cor me representa. A orientação, tá? Né, com a rosa dos ventos, que eu também ainda vou falar, tá? Vamos ver quem mais. Mapa, legenda, orientação, a fonte, tá? A fonte, quem fez esse mapa, tá? E a escala, um dos elementos muito importantes do mapa, que também deve estar por aqui, mas ele é tão grande, né? Mas também nós temos a escala, que é a escala, um dos elementos mais importantes do mapa, a escala. Por quê? Porque nem tudo que eu queira representar na superfície da superfície da Terra eu posso jogar em um mapa, né? Porque, por exemplo, eu quero representar a cidade de Campo Maior. Será que eu posso pegar a cidade de Campo Maior na realidade e colocar ela todinha aqui dentro desse papel? Não posso, tá? Então a escala ela vai me dar essa possibilidade de reduzir, né, esse mapa, de fazer um desenho baseado numa numeração, tá? Numa escala. E o mapa está caindo aqui, só um momento. E a escala vai me dar essa possibilidade, tá bom? Então são 5 os elementos do mapa, mas a gente vai estudar ao longo do conteúdo, tá? Então, gente, por que eu estou falando isso? Porque nem sempre os mapas eram dessa forma, né? Nós temos aí os mapas antigos. Como eram os mapas antigos, tá? Os mapas antigos não tinham esses elementos que eu acabei de falar. Como era que as pessoas faziam naquela época? Por exemplo, um exemplo aqui na época das grandes navegações. Como era que os navegadores, né, elaboravam esses mapas? Eles faziam mais ou menos um desenho, né, do continente em que eles estavam indo, faziam esse desenho, e aí nesse próprio desenho eles iam desenhando, tá, o que é que eles encontravam. Por exemplo, quando eles chegaram aqui na América, né, eles fizeram lá o desenho deles, e aí colocavam no desenho que eles encontraram aqui no Brasil. Por exemplo, encontraram índios, desenhavam os índios. Encontravam papagaios, desenhavam os papagaios. Encontraram pau-brasil, desenhavam o pau-brasil. Então, ali era uma maneira deles registrarem, tá? Registrarem o que eles tinham visto em determinada área. E hoje, né? Totalmente diferente. Nós temos mapas belíssimos, né? Esteticamente belíssimos, em que essas informações são mais organizadas, né? Nós temos as pessoas responsáveis por elaborar esses mapas, que são os cartógrafos, tá? As pessoas que elaboram mapas, tá bom? Nós temos os órgãos, os institutos aí que são responsáveis, né, por fazer essa elaboração de mapas. Por exemplo, o IBGE aqui no Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, elabora mapas, tá? E tem outros órgãos também. Então, eu trouxe aqui também outros mapas para a gente ver, né, a diferença
vamos dizer, vou pegar aqui um livrinho que me mostra mais ou menos como era um mapa antigo, né? Tá aqui, ó, aproximar aqui para vocês como eram esses mapas antigamente. Olha a diferença, né? Desse mapa para esse aqui, atrás para esse, olha a diferença, né? De organização, os atuais, né? E olha aqui os mapas antigos, tá? Mapas esses, gente, que eram feitos até mesmo, vamos dizer, que ele diz placas de barros, tá? Então, eles registravam onde eles pudessem registrar, eles registravam essa informação, tá bom? Então, passando mais adiante, vamos lá. Deixa eu me posicionar aqui mais à frente de vocês, da câmera, né? Então, gente, desde a antiguidade, tá? Os seres humanos, eles procuram formas de se orientar e localizar na superfície terrestre, para poderem, assim, se locomover, tá? Deixa eu falar devagar, de forma segura e seguir o caminho desejado, né? É isso que a gente faz hoje, quando a gente utiliza o GPS, né? Do carro, por exemplo, ou do celular, a gente não quer nos localizar, não quer chegar a um determinado destino, né? Só que hoje as coisas estão muito avançadas, a tecnologia todo dia inova aí, né? Com novos objetos, né? Então, falando aqui de um pouco de alguns objetos que se utilizavam antigamente, nós vamos falar do astrolábio, tá? Que é um antigo instrumento de navegação utilizado para medir a altura dos astros e determinar a sua posição, tá? Então tem aí, gente, no livro de vocês, na página 5, o desenho de um astrolábio, tá? Que foi um instrumento que era utilizado na época das navegações para se localizar, para o pessoal se localizar, tá bom? Então, é importante também falar que nessa época, né, quando ainda não se tinham esses instrumentos, antes destes instrumentos, as pessoas se localizavam por meio dos astros, né, das estrelas, do sol, né, da lua. Então, a gente ainda vai dar continuidade a esse conteúdo, falar mais um pouquinho de como era essa orientação, ok? Então, primeiro vimos aí o astrolábio, que era esse instrumento também de, vamos dizer, de localização, tá? Ficamos aí no astrolábio. Próxima aula a gente vai dar continuidade aos pontos de referência, tá bom? Aguardo vocês.